Eclesiástico, o livro de Jesus, filho de Sirach, né? Jesus no Antigo Testamento. Não é o Jesus nosso Cristo, mas é o Sirácida, por isso que também vem Jesus Sirach, né? Eclesiástico, penso que não é Eclesiastes, mas Eclesiástico, estava também na Bíblia de Ellen G. White e ela o recomendou. Escute só o que ela diz. Vi que os apócrifos são o livro escondido e que os sábios destes últimos dias devem entendê-lo. Livro escondido é lançado fora, amarre-o ao coração, amarre-o ao coração, prenda-o, não deixe que suas páginas fiquem fechadas. Leia-o com atenção. Armadilhas serão cercadas por todos os lados. Pegue a verdade reta, prenda ao coração, prenda ao coração, para que não seja expulso tudo. Vi que os apócrifos são o livro escondido e que os sábios destes últimos dias devem entendê-lo. Amém. Então olha só, Eclesiástico ou Sirácida, o livro poético aludido pelo apóstolo Tiago. E olha só aqui, o texto diz, o e-book que vai estar de graça aqui no link do site do MV, no Telegram. Ó, 2 fragmentos de Eclesiástico foram encontrados no deserto da Judéia. Um foi descoberto em uma janela dentro da muralha leste da fortaleza de Massada. Lembra que depois da destruição de Jerusalém, ainda ficou assim um ninho de marimbondo de judeus numa fortaleza difícil, quase inexpugnável. Olha só a imagem aqui, Massada, bem famosa. Então, na muralha dentro foi encontrado, que data de algum tempo entre 10 a.C. e 50 depois de Cristo. O outro fragmento vem de Qumran, foi encontrado na caverna 2 e data de algum tempo entre 50 a.C. e 1 a.C. Olha só, então, esse texto é de antes de Cristo, em todo caso. Tá? Que isso fique bem consciente, vai ser importante para o nosso estudo. O que é significativo sobre esses 2 fragmentos, foram encontrados outros lá no Cairo, no Egito também, é que os textos são apresentados num formato esticográfico especial, que é usado quase exclusivamente para passagens bíblicas poéticas. Então, eles tinham uma forma de escrever especial quando se tratava de Bíblia, Vinícius. Quando era Bíblia, então eles escreviam no formato mais reverente, quem sabe mais espaço, de algum jeito, estilo esticográfico diz, especial, usado quase exclusivamente para passagens bíblicas, poéticas. Então, o uso desse formato especial indica uma aceitação do eclesiástico como escritura sagrada. Tá?
Isso aqui é interessante. Mas, claro, a nossa base é na afirmação de Ellen G. White que prenda ao coração, isso estava lá, e no conteúdo. Se há alguma contradição frontal, ou mais do que uma, né? Mas uma já bastaria, se fosse bem frontal, com a Bíblia, então rejeitaríamos. Mas se não há contradição, mas pelo contrário, há ecos, alusões, citações do Novo Testamento para com o Eclesiástico, opa, então isso é, considerando que vem antes de Cristo, muito significativo. Então, mais algum comentário antes da gente mergulhar no livro, Vinícius? Sim, farei umas ponderações aqui usando a introdução Da Bíblia de Jerusalém. da Bíblia de Jerusalém, onde diz assim, que já é essa parte que ele diz aqui, ó. Sois, portanto, convidados a ler com benevolência e atenção, e a ser indulgentes, onde a respeito do esforço de interpretação parecemos enfraquecer algumas das expressões, é que não tem a mesma força quando se traduz para uma outra língua aquilo que é dito originalmente em hebraico. Então foi escrito em hebraico esse livro, e uma parte dele foi encontrada em hebraico, e só que aí a igreja aceitou o texto recebido, que é o texto grego. Agora, o que historiadores dizem sobre quando surgiu sempre tem um pé atrás, porque a gente não pode confiar implicitamente. Tem gente que fala que o autor, mesmo da parte bíblica, né, ali Marcos, isso aí foi escrito por outro autor. Isso, sabe, a alta crítica. O doutor tal diz que foi escrito por não sei quem, sabe? Vários autores, só porque o estilo muda. Pode ser que a pessoa escreveu em vários dias, que ele estava um estado emocional diferente, sabe? Então, muito cuidado com isso aí. Agora, vamos dar uma olhada, então, no capítulo? Aí, só terminando a ponderação, o versículo 22 do prólogo, quando se traduz para uma outra língua, aquilo que é dito originalmente em hebraico, não só este livro, mas a própria lei, os profetas e o resto dos livros tem grande diferença nos originais. Então, o autor desse livro ele recorreu não só à lei e os profetas, mas livros sapienciais e outros livros, como vai dizer aqui acima, que ele conhecia como inspirados também. Obrigado. Então, pode ser outros livros que não tem no cânon hebraico. Olha só, capítulo 1 aqui, vamos rolando. Olha, a gente não vai ler todo ele, até porque são mais de 50 capítulos. São 50 capítulos, 51. Então, é muito extenso. Aqui, nessa fonte, nessa paginação, são 167 páginas. Então, uma boa parte do livro impresso que a gente pretende fazer vai ser eclesiástico. Se prepare. A gente vai fazer, se Deus quiser, ano bíblico, ano que vem, né? Imersão nos apócrifos, para que a gente possa conhecer o livro escondido que a Ellen White recomenda, uma parte por dia ali. Não sei se vai ser um capítulo ou 2 por dia, tá bom? Olha lá, capítulo 1, aqui não vamos ler de forma detida, eu vou me concentrar aonde tem rodapés, tá? Rodapés, que é paralelo com o Novo Testamento. O primeiro paralelo com o Novo Testamento está em Eclesiástico 3,18. Quanto maior fores, mais humilde serás, e acharás graça diante do Senhor. O que diz lá no Novo Testamento? Mateus 20, 26, disse Cristo. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, seja esse o que vos sirva. Voltando aqui no verso 18. Quanto maior fores, mais humilde serás, e acharás graça diante do Senhor. Interessante, né? Tendo sido escrito antes de Cristo, Jesus usando essa linguagem de eclesiástico, é forte. Próximo, capítulo 3, verso 30, o eclesiástico diz: a água apagará a chama do fogo, e a esmola faz expiação pelos pecados. A aparência de não, mas só o sangue de Cristo é que faz expiação. Mas considere algumas coisas aqui, olha só.
Tobias 4, verso 10 diz: porque essa esmola livra da morte e não permite cair nas trevas. Bem parecido, 2 apócrifos. Porque a esmola livra da morte e purificará todo pecado. Agora, livro canônico. O que se compadece do pobre empresta a Jeová, que lhe retribuirá o seu benefício. Então, recomenda se compadecer do pobre. Provérbios 10, 2. A justiça livra da morte. E Jesus, lá em Lucas 11, 41, dai, porém, esmola do que tiverdes, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Ou seja, a obra, partindo de uma fé, senão vai ser como uma obra farisaica, né? Que diz mais o cominho, a esmola, a hortelã, o cominho, a hortelã e o endro, né? Aí seria farisaico. Então, tem que vir de um coração sincero, puro, que quer agradar a Deus, e aí a obra livra da morte. Também lá na Bíblia fala, né? Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Não, mas é só o sangue de Cristo que justifica. Jesus falou, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 37. Né? Alguém pode dizer, não, então Jesus não pode ser o Messias porque ele falou uma coisa errada, porque é o sangue de Cristo que justifica, não é as nossas palavras. Mas não, a gente tem que ter mente ampla, né? Não estreita. Jesus foi inspirado quando falou isso, sabe? Mateus aqui, né? Porque pelas tuas palavras serás justificado. A gente não rejeita Mateus só porque parece estranho a gente ser justificado pelas nossas palavras, né? E será condenado. Então, isso aqui é uma possível objeção que podem fazer a Eclesiástico. Aí no capítulo 5, verso 10, ó, ser firme no teu entendimento e seja a tua palavra a mesma. Jesus disse, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que disso passar vem do maligno. Tá? Então, repetindo aqui, ser firme no teu entendimento e seja a tua palavra a mesma. 5, verso 11, seja rápido em ouvir. Opa, isso aqui a gente conhece, Tiago. Tiago 1,19, todo homem seja ligeiro para ouvir. Em inglês, swift, quer dizer ágil, ligeiro para ouvir, em contraste com tardio para falar. Então, rápido para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Olha só, voltando aqui a Eclesiástico 5, verso 11, seja rápido em ouvir e deixe sua vida ser sincera. Então, Tiago, aparentemente, usou Eclesiástico, cria em Eclesiástico e fez uma citação aqui. Mesmo que Tiago não dissesse, como está escrito, não precisa sempre, né? A gente também, em nossa conversação, não faz sempre isso. Já logo faz alusão a um texto bíblico, né? E não diz assim, como está escrito em tal lugar. Aí, Eclesiástico 5,13. A honra e a vergonha estão na conversa, e a língua do homem é a sua queda. Língua. Tiago 3,6. A língua também é um fogo. Sem a língua, qual mundo de iniquidade? A língua do homem é a sua queda. Os dois aqui em Tiago também é notável, sendo do mesmo livro, e vai ter mais aqui para baixo. Vamos rolando. Eclesiástico 6, 22, fala sobre a sabedoria. Aqui, ó, verso 24. E põe os teus pés nas suas algemas e o teu pescoço nas suas cadeias. Inclina os teus ombros e carrega a sabedoria. E não te entristeças com as suas amarras, o que teria normalmente uma conotação negativa, porém, referindo-se à sabedoria, uma positiva, né? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. Vai aparecer novamente no livro mais para frente. Essa questão do vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. O que mais? Eclesiástico 7,14. Não use muitas palavras em meio a uma multidão de presbíteros, e não fale muito quando orar. Jesus disse
E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, não muito falar. Os gentios pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não use muitas palavras em meio a uma multidão de presbíteros e não fale muito quando orar. É claro que isso aí também está em Eclesiastes 5, né? Sejam poucas as tuas palavras, né? Tem até uma música, sejam poucas as tuas palavras, mas é porque nós estamos enfatizando só o Novo Testamento, teria muitas referências do Antigo Testamento, claro. Porque, sendo de origem antes de Cristo, o fato de no Novo Testamento usarem linguagem de eclesiástico é uma evidência de que isso aqui não foi forjado, inventado depois que já aconteceu. A mesma acusação fazem algumas, ou podem fazer umas partes da Bíblia. A profecia lá foi escrita depois que aconteceu, então, né? Mas não. O fato de a história dizer que foi anticristo é uma testemunha forte sendo usada no Novo Testamento. Se você quiser falar dessas referências. Fale um pouquinho, assim, de forma enxugada, resumida, né? Tem não muitas, citando, né? mas citar. Na Bíblia de Jerusalém tem muitas referências cruzadas Para os dois lados, né? para o Novo Testamento. Então, além das que eu estou dando aqui, que eu escolhi as mais fortes, vai ter mais aqui, né? Muitos. Na Bíblia de Jerusalém. O livro todo. Eu não comparei as traduções para ver se, né, como está, mas assim como na parte canônica, não há conhecimento, eu não conheço problemas no Antigo Testamento de adulterações sistemática. No Novo, sim, a questão lá do texto receptus, mas no Antigo não tem tanto problema na questão da Batalha das Bíblias. Mas eu né? penso... Então, só um pouquinho. A Bíblia católica, na parte canônica, não parece ter adulterações sistemáticas. Gênesis, Êxodo, Levítico. Então, podemos estar mais para seguro de que aqui também o conteúdo da Bíblia de Jerusalém não tem adulterações católicas, digamos assim. Mas temos que lembrar que os livros deuterocanônicos, eles já são diferentes, né, do texto hebraico. Tanto é que eu não sei qual é o texto que a King James usou nos livros deuterocanônicos, mas a Bíblia Septuaginta, ela busca, por exemplo, aqueles que foram conservados ou que foram encontrados na biblioteca de Alexandria, não sei como que foi a King James. Também não sei. Então, talvez possa ter essa diferença entre eles, porque eles não seguem o padrão, né, do texto hebraico. Não foram encontrados. Tem livros deuterocanônicos que tiveram partes escritas em hebraico, partes no siríaco e aramaico também, e outras partes. Então tem que ver. Eu tenho meio receio de fazer afirmações assim, porque pode ser errado, sabe? Pode ser que existe em hebraico, só que não foi encontrado. Não, sim, eu digo que existe, sim. Agora, a expressão deuterocanônico, eu não gosto de usar também, porque significa depois do cânon. E não existe momento em que é fechado. Fechou, pessoal. Né? Mas a gente pode usar palavras, livros que não estão no cânon hoje. Né? Porque falar que veio depois o cânon ter sido fechado, enfim. Tá. Sim, sem problema. Eu só falo porque eu pelo menos não sei, assim, qual foi os textos que a Bíblia King James usou. Eu só sei da Bíblia de Jerusalém. Certo. Ela fala qual ela usou. Tá bom. Olha lá, continuando, capítulo 10, verso 14, Eclesiástico diz: O Senhor derrubou os tronos dos príncipes orgulhosos e estabeleceu os mansos em seu lugar. Isso aqui, gente, cântico de Maria em Lucas 1,52. Maria diz: Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. O que diz aqui? O Senhor derrubou os tronos dos príncipes orgulhosos e estabeleceu os mansos em seu lugar. Mesma ideia, mesmo que não use as mesmas palavras, né? Cântico de Maria, pessoal, muito interessante. Maria usou uma ideia aqui
de Eclesiástico, ou o Espírito Santo usou a mesma linguagem. Referência 11. Capítulo 12, verso 2. Faça o bem ao homem piedoso e você encontrará uma recompensa, se não dele, do Altíssimo. Está chovendo aqui, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui. Olha só que bonito, né? As chuvas estão regressando. Amém? Perto dos tabernáculos em chuva. Felizmente as cabanas estão com lona. Olha só. Faça o bem ao homem piedoso e você encontrará uma recompensa, se não desse homem piedoso, do Altíssimo. O que diz lá em Mateus? Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em nome de profeta, receberá a recompensa de profeta. E depois aqui embaixo diz, e mesmo que dê de beber um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então Deus vai dar a sua recompensa. Se não for justo, vai ser de Deus. Eclesiástico 12, verso 2. 15, verso 12. Não digas, ele me fez errar, porque ele não precisa do homem pecador. O que diz aqui em Tiago? Novamente Tiago, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 5,12 diz, não digas, parecido com Tiago, não digas, ele me fez errar. Ou seja, não digas que foi, verso 11, não digas que foi através do Senhor que me afastei. Verso 12, não digas, ele me fez errar, quer dizer, Deus me fez errar. Tiago diz, Tiago 1,13, ninguém diga o culpado é Deus. Que ninguém diga isso. Eclesiástico. Capítulo 24, verso 21. Aqueles que me comem ainda terão fome, e aqueles que me bebem ainda terão sede. Aquele que me obedece nunca será confundido. A sabedoria. Agora Jesus declarou assim, lá em João 6,35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Parecido. É o oposto, mas a linguagem é similar. Eclesiástico 24, 21. Aqueles que me comem ainda terão fome, ou seja, terão fome por mais, E aqueles que me bebem ainda terão mais sede. É nesse sentido que eu entendo. Aquele que me obedece nunca será confundido. E aqueles que trabalham por mim não cometerão erros. Também o estilo de falar duas vezes. Come não terá fome, bebe não terá sede. É o estilo bíblico. Aqueles que me comem, isso, e aqueles que me bebem, aquilo. Eclesiástico 24, 21. Eclesiástico 27, verso 6. O fruto declara se a árvore foi preparada. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então o fruto declara se a árvore foi preparada. Assim é a expressão de uma presunção no coração do homem. Ideias similares aqui. Aí, Eclesiástico 28, verso 2. Perdoa ao teu próximo o mal que ele te fez. Assim também os teus pecados serão perdoados quando orares. Mateus 6, Sermão do Monte. Porque, logo depois do Pai Nosso. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoares, não perdoará. Perdoa-nos as nossas dívidas como nós a quem nos deve. Ideia de Eclesiástico, do Espírito Santo, Perdoa ao teu próximo o mal que ele te fez, assim também os teus pecados serão perdoados quando orares. Uau! Não fala só, assim também serão perdoados. Não, é quando orares, é uma semelhança a mais. Pai Nosso, oração modelo, entendeu? Glória a Deus por isso. Aí, vamos lá, Tiago, outra vez. 28, verso 12. Se soprares a faísca, ela arderá. Soprar a brasa, ela arde. Se cuspires nela, ela se apagará. E ambos sairão da tua boca.
O sopro e o cuspe saem da boca. Uma é favorável à brasa, a outra apaga a brasa. Vamos lá ver o que diz Tiago 3,5. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque uma pequena fagulha incendeia. Traz a ideia de alguma coisa que sai da boca ou a língua com fogo, fagulha. Aqui diz, se soprares a faísca, ela arderá. Se cuspires nela, ela se apagará e ambos sairão da tua boca. Ou seja, morte e a vida estão no poder da língua. Pode ser tanto para acender ou para apagar. Né? Tiago 3, verso 5. Entendi. O apócrifo aludido por Tiago. Tiago foi irmão de Jesus, irmão do nosso Senhor, lá no começo. Então, ele estava mais familiarizado com alguns livros, será, né? Pode ser que o fato de Jesus ter crescido junto com ele tenha alguma influência aqui. 29, verso 10. Perca o dinheiro para o teu irmão e amigo. Ou seja, use o seu dinheiro, gaste o seu dinheiro para o seu irmão e amigo. E não deixe que ele enferruje, o dinheiro enferruje debaixo de uma pedra para ser perdido. Tiago, o vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Ou seja, ferrugem do ímpio, na riqueza do ímpio, porque ele não usou corretamente. Mateus 6,19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde ladrões escapam e roubam. Leamos novamente agora com esses olhos. 29, verso 10. Perca o dinheiro, gaste o dinheiro para o seu irmão e amigo, e não deixe que ele enferruje debaixo de uma pedra para ser perdido. Jesus disse, dá esmolas também, né? Senão vai enferrujar. Maravilha. Mais outra vez, aqui, similaridades. 35, verso 9, Eclesiástico. Em todas as tuas dádivas mostra um semblante alegre e dedica os teus dízimos com alegria. Isso aí te lembra alguma coisa, Vinícius? Lembra. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Né? Então, em todas as tuas dádivas mostra um semblante alegre. Então, alegria ao dar. Dedico Deus dízimos com alegria. Então, dádiva e dízimo, alegria. Né? Aqui, segundo Coríntios diz, nem por constrangimento. Então, a questão de ser em público, quem vai doar quanto, é um pouquinho constrangimento. A pessoa fica constrangida, então faz doação porque todo mundo está observando, né? Isso não deve ser assim. É que na época de Ellen White eles faziam. Quem promete dar quanto para essa obra? Pledge, né? Voto. Não, eu vou doar tanto. Isso tem certo elemento aí de constrangimento. Mas ela falou alguma coisa sobre isso depois? Que eu saiba, não sei, não estudei, né? Eu sei que existia essa prática na época dela. Se ela aprova ou não, poderíamos investigar. Aqui, ó, e finalmente no último capítulo, mais semelhança ainda do que aquele outra porção que a gente viu, do vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso. Olha só agora, 51, verso 23. Aproximai-vos de mim, iletrados. Então, parecido com vinde a mim. Aí, verso 26, 51, 26. Põe o teu pescoço sob o jugo. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. E deixa a tua alma, né? E achareis descanso para a vossa alma. E deixa a tua alma receber instrução. Ela é difícil de encontrar. E tem mais, ó. Vede com os teus olhos como tenho pouco trabalho. Pouco trabalho combina com meu fardo é leve. Vede com os teus olhos como tenho pouco trabalho e tenho conseguido muito descanso. Descanso, né? Achareis descanso para as vossas almas. E finalmente, no verso 28, aprenda
com uma grande soma de dinheiro e tal. Ou seja, aprenda, vinde, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, todas as palavras negritas, você vê aqui a similaridade com o convite do vinde a mim de Jesus, né? Do finalzinho de Eclesiástico, tá? O finalzinho e o começo, você não sei se você já percebeu um certo padrão, são partes mais batidas. O começo é meio óbvio de se entender, né? Judas 1 lá, já cita Judas 1 porque é uma parte bem mais conhecida, e o finalzinho porque é o encerramento. A pessoa, opa, deixa eu prestar atenção agora porque está acabando as palavras finais, né? Então aqui também, né, palavras finais e encerramento do livro. Eclesiástico, o que vocês acharam? Já temos sabedoria de Salomão. Temos mais algum poético nos apócrifos? Ou só esses dois? Sabedoria e Eclesiástico. Sim, só. Junto com Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Cantares também tem tido, não sei se reformadores ou pessoas, pais da igreja, que também tinham suas dúvidas. Será que Cantares entra ou não? Porque, né, sexualidade é bonita, mas, né, para estar na Bíblia. Mas hoje a gente já enxerga e entende e aceita de que é realmente inspirado e deve estar no cânon, porque também, além de ser uma questão bonita de relação entre homem e mulher, espelha o relacionamento de nós, que somos a noiva, a esposa, com Deus. E Cantares 6:10, quem é esta que vem adornada, formosa como a lua? Tá? Ellen White diz que vai ser a igreja no alto clamor, terrível como um exército com bandeiras. Então, é um significado mais profundo ali que a gente encontrou, graças a Deus. Mas existiam dúvidas, né? Lutero, quem sabe, não sei se foi ele, agora não sei quem exatamente que eu li, mas tinha dúvidas de que Cantares, sim ou não. Tinha pessoas que davam mais preferência a que um livro como Judite ou 1 Macabeus entrasse. Acho que Lutero dizia que 1 Macabeus, esse definitivamente deveria estar no cânon. Aqui você vê a referência. Então, assim, que profeta que falou, olha pessoal, o cânon está encerrado, fechou o cânon? Eu não conheço o momento em que se diga, encerrou o cânon. Como está nos Salmos, né? Até aqui são as palavras de Davi. Não tem. Dizendo, até aqui é o cânon e se encerrou, e no período intertestamentário, nada, não pode haver nada. Tudo que surgir é falsificado. Não existe isso. Então, por isso que a expressão livros deuterocanônicos, que vem após o cânon, eu não uso. Porque não existe isso de um livro que veio após o fechamento do cânon. Não tem esse negócio de fechamento do cânon. Se Deus falasse por algum intermédio, né, de algum profeta, tudo bem, mas não tem. Então isso é uma convenção humana, né? É como dizer, as pessoas dizem que não pode mais haver profeta moderno, senão é uma seita hoje em dia. Então Ellen White automaticamente já é rotulado como falsa profetisa. Porque é deutero, entendeu? O perigo da gente afirmar de que o cânon fechou. Período intertestamentário. Da Galileia não pode surgir profeta. Lembra? Também usaram essa expressão contra Jesus? É um estigma que eles tinham. Da Galileia não pode surgir profeta. Então Jesus não pode ser verdadeiro, porque nunca surgiu profeta lá. Mas e se Deus quiser então quebrar? Deus nunca prometeu que nunca vai surgir um profeta da Galileia, entendeu? Então é um estigma que nós temos. Período intertestamentário não pode ter profeta. Não está em lugar nenhum. Então, mesmo que esses livros surgiram no período intertestamentário, Jesus, filho de Sira, né? Quem foi ele? Não conheço. E daí, né? Se a profetisa de Deus, que a gente conhece, sim, e ela recomenda, então, só isso já acabou. E nós lemos aqui, que tem muitas alusões, é citado no Novo Testamento. Então parece que estava no cânon da igreja cristã primitiva. E também não há contradição. E tem sabedoria, então quem não quer ter essas sabedorias aí, né? Deus te louvado, um feliz sábado para vocês, e o livro vai estar aqui à disposição, 51 capítulos, para você de graça,
tá? Nós revisamos para você aqui nesse link, no canal Telegram. Na Bíblia White tem o item do menu Livros, vai lá no menu Livros, e também na página do MV você pode baixar direto o arquivo EPUB, tá? O arquivo EPUB para você ler. Você deve ter um leitor de EPUB antes disso, tá? Eu sei que o PDF seria mais fácil de abrir, mas seria mais difícil de ler, né? A letrinha. Se você colocasse letra gigante, né, também daria. Mas por enquanto nós temos em formato EPUB, tá? Se um dia a gente fizer em PDF também, porque tudo a gente tem que ver. Quanto mais versões a gente tem, quando fizer uma revisão, tem que se exportar para esse formato, aquele formato. Agora, em forma impresso também, e é demais. Então, simplifica ter aqui. E é lindo você ler um livro em formato EPUB, porque você pode marcar, colocar modo escuro ou claro, conforme a iluminação do dia. À noite eu gosto de escuro, né? Aí você pode mudar lá, aumentar o tamanho da letra, pode fazer anotações, tudo no seu leitor, né, de EPUB, que você pode encontrar. É só escrever leitor de EPUB na sua loja, ó, Google Play Books, é só escrever leitor de EPUB. EPUB significa publicação eletrônica. Electronic Publication, EPUB. É como se fosse .doc, .pdf. É um formato de arquivo. Leitor desse formato, olha só quantas opções que tem. Você pode escolher um desses. Se o teu iPhone é velho, escolhe não Google Play Books, mas outro, tá bom? Deus abençoe, um feliz sábado, e vamos estar logo imprimindo, se Deus permitir, em um volume só, com capa dura, todos esses livros aí, inclusive aqueles que não tem na Bíblia de Jerusalém, para que você possa ler na sua casa, na imersão nos apócrifos em 2024. Deus abençoe. Não deixe que suas páginas fiquem fechadas. Leia-o com atenção. Armadilhas serão cercadas por todos os lados. Pegue a verdade reta, prenda ao coração, prenda ao coração, para que não seja expulso tudo. Vi que os apócrifos são o livro escondido, e que os sábios destes últimos dias devem entender